Graça e paz, amados irmãos, nós louvamos a Deus por esta manhã e que Ele nos dá esse privilégio de a gente poder estar aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com você a respeito do texto que se encontra em Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 16. Mas antes nós vamos ter um tempo de oração, colocando esse tempo agora nas mãos do Senhor, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, ministrar cada coração nesta manhã. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento, ó Deus, de meditação na Tua Palavra. Nós somos gratos a Ti, ó Deus amado, pelas bênçãos, ó Deus, por tudo que tem realizado, por tudo, ó Deus, que tem feito, ó Deus, em nossas vidas, e não somente em nossas, mas do Teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, ó Deus, porque a cada dia o Senhor é provedor, a cada dia o Senhor é aquele que sustenta, a cada dia o Senhor é aquele que nos dá uma direção, e por isso nós Te bendizemos, ó Pai. Queremos Te agradecer, Pai, e que nesse tempo de meditação da Tua Palavra, o Teu Espírito Santo fale, Teu Espírito Santo ministre cada coração. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo número 5, e o versículo de número 12, que diz assim: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É interessante aquilo que Jesus vem ensinando, né, aos seus discípulos, e depois de ter falado das bem-aventuranças, né, lá no versículo 12, ele vai dizer: exultai e alegrai-vos. E nós, sempre procuramos coisas que nos alegram. Nós sempre vamos focar em coisas que nos traz alegria ao nosso coração, alegria à nossa família, enfim, alegria onde nós vivemos. Sempre nós vamos procurar isso. E quando nós olhamos Jesus falando a respeito das bem-aventuranças aos seus discípulos, nós encontramos algumas coisas que nós gostaríamos de destacar, né, nesta manhã, que aparentemente não são coisas que nos traz alegria, mas é bom a gente pensar que aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus está fazendo, né, por nós, em nossas vidas, pelas nossas vidas, é algo que realmente vai trazer a alegria verdadeira, a paz verdadeira ao nosso coração. A maneira de Jesus trabalhar, ela não é igual a qual nós sempre agimos ou sempre queremos, mas a maneira de Jesus fazer sempre é a melhor para nós. O texto que nós lemos, a gente lendo todo esse texto do capítulo de número 5, nós vamos encontrar 8 bem-aventuranças citadas por Jesus no Sermão do Monte. 8. Embora isso, essas 8 bem-aventuranças, embora nesse tempo que nós vivemos, e talvez lá também no tempo de Jesus isso causava algum desconforto, né, aos seus discípulos que estavam ouvindo, talvez isso possa causar a nós também algum desconforto. Mas o fato é que Jesus, falando essas bem-aventuranças, ele estava trazendo a melhor maneira de uma pessoa cristã viver. Então, embora isso não, nos dias de hoje, não soa bem,
né, a nós, mas o fato é que isso lá na igreja primitiva era usado para preparar novos membros, né, para a vida cristã. E o texto, ele começa, a gente pegar no versículo de número 3, por exemplo, o texto vai falar do humilde de espírito. Humilde de espírito. O que Jesus estava querendo dizer, né, com isso? São pessoas que dependem de Deus, né? A humildade não é por maneira de vestir, por maneira de ter as coisas, né, de talvez até maneira de falar das coisas, mas na humildade de depender, né, totalmente de Deus. Ou seja, na vida não tem espaço para nada, para mais nada, a não ser depender de Deus. Nem mesmo riquezas, né, toma o lugar de Deus, né? E era isso que Jesus estava dizendo: ser humilde, bem-aventurados, né, os humildes de espírito, ou pobres, né? Tem alguma tradução que diz pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Já no versículo de número 4, Jesus vai dizer, né, os que choram, né, os que choram. E quando nós falamos em choro, né, nós já pensamos em uma coisa não muito agradável, né? Em uma coisa que talvez não nos traz coisas satisfatórias, né? Porque geralmente nós choramos, né, mais por coisas desagradáveis do que coisas agradáveis. E o que Jesus estava dizendo aqui, né, os que choram, né, é algo interessante para nós. Ele não estava falando por causa de um problema, ele não estava dizendo chorar porque alguma coisa não deu certo, não estava dizendo chorar porque alguma coisa na caminhada não foi realizada da maneira que você queria, da maneira que agradou você. Jesus estava dizendo os que choram, para que a gente olhe para dentro de nós, né, olhar a nossa situação, olhar a nossa condição, né, que estamos, tá? E se colocar na presença dele, né, e chorar pelos nossos pecados, né, colocar as nossas vidas, né, plantear realmente na presença do Senhor, de coração aberto pelos nossos pecados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, quer um maior consolo na sua vida? Né? Quer um maior consolo quando você se chega na presença do Senhor, né? Confessa os seus pecados, né? Tenha certeza no seu coração que seus pecados foram perdoados, que você tem uma nova vida, né? Que você tem um novo viver na presença dele. Que coisa melhor que isso, né? Chorar pelos pecados. E é interessante que os ensinamentos de Jesus, né, não é só simplesmente chorar, né, pelos seus pecados, plantear pelos seus pecados, pelos pecados dos outros. Nós entendemos pela palavra do Senhor que nós somos aqueles e aquelas que são responsáveis de levar outros, né, à presença do Senhor, de dirigir e de conduzir outras pessoas, né, e se colocar na presença do Senhor, chorar, né, pelos seus pecados, mas também não esquecer de chorar, de plantear pelos pecados dos outros, né? Embora nós não podemos perdoar o pecado de ninguém, mas nós temos em nosso coração aquele que é soberano, aquele que é poderoso para perdoar todo e qualquer ser humano, né? Que você possa também se colocar na presença do Senhor, né, e chorar e plantear. Já no versículo número 5, ele vai dizer que os são mansos, aqueles que são mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles
herdarão a terra. Tá? Que mansidão é essa? Para a gente ser bem breve e para ficar assim, uma coisa, né, que possa gravar o nosso coração, né? Essa mansidão é aquele que chega na presença do Senhor não com a sua força, né? Sabendo que ele não tem força para nada, né? Não depende da sua força, mas depende da força do Senhor. Ser manso é depender da força do Senhor. Nós vemos em alguns textos bíblicos, né, que a mansidão ela não significa uma fraqueza. Essa mansidão que Jesus estava dizendo aos seus discípulos é uma mansidão, né, de você se chegar, né, se aproximar dele, dizendo: Senhor, eu não tenho condições. Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não posso, mas eu creio em Ti, que pode todas essas coisas. Já no versículo de número 6, ele diz: aquele que tem fome e tem sede de justiça. Tem fome e sede de justiça. Entendemos nessa palavra, né, algo muito profundo para nossas vidas. Aqueles que querem ser justos da mesma forma que querem matar, né, a sua fome e a sua sede. Veja que profundo que é essa palavra, né? Nós caminhamos tentando ser justos da mesma forma, né, que procuramos saciar a nossa sede e a nossa fome. Veja que palavra maravilhosa para o nosso coração nesta manhã, né? Tem fome e sede de justiça. Já no versículo de número 7, né, ele diz que aqueles que são misericordiosos, né? O que é ser uma pessoa misericordiosa? É tratar o seu próximo, né, com amor, é tratar o seu próximo com misericórdia, né? Da mesma maneira que nós recebemos do Senhor, né, nós queremos agora compartilhar com as pessoas. Da mesma forma, da mesma profundidade que nós recebemos de Deus, nós queremos agora fazer com as outras pessoas. São misericordiosos. O versículo de número 8, né, vai nos falar que aqueles que são limpos de coração, né, são pessoas que têm o desejo de cumprir a vontade de Deus, né? São pessoas que no seu profundo aí da sua caminhada, o desejo maior é de cumprir a vontade de Deus. Já no versículo número 9, né, o texto diz que aqueles que são pacificadores, né, são pacificadores, tá? É interessante que na conversa que nós temos com pessoas, o desejo sempre maior talvez é de causar intriga, o desejo maior é de espalhar, né, a discórdia, né, e entre tantas outras as coisas. Mas quando Jesus fala são pacificadores, é que em nosso coração, né, né, o desejo seja de espalhar a paz. Meu querido irmão, minha querida irmã, você é um agente, tá, de espalhar a paz, né? E no versículo de número 10, ele vai dizer aqueles que são perseguidos, né? E aqui ele está assim dizendo aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho, não por outras coisas. Às vezes as pessoas, quando estão sendo perseguidas por alguma coisa ou outra, né, que cometeram contra o próximo, e o próximo começa a persegui-lo, né, e aí a gente às vezes a gente até cita esse versículo, né, que estou sendo perseguido, mas a palavra do Senhor, né, fala que
Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus, né? Mas o fato é que Jesus está dizendo aqui é que aquele que é perseguido pelo Evangelho, né? Perseguido pelo Evangelho, não por outras coisas, não porque causou uma intriga, não porque causou um desconforto a alguém, né? Está sendo perseguido agora, mas simplesmente, né, por ter o Evangelho como algo que vive, né, como algo que expressa internamente, que não fica só lá dentro da pessoa, mas expressa internamente. E assim a gente vê que muitos foram perseguidos por causa do Evangelho. E o texto, ele vai dizer: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Que Deus, nesta manhã, nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, e que as bem-aventuranças façam parte da nossa vida, né? Não só para que a gente viva aqui, nesse tempo, né, na presença do Senhor, mas olhando o versículo que nós vemos no início, que diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Quando nós vivemos as bem-aventuranças, né, o Senhor tem para nós um galardão, né? É da sua promessa, é da sua palavra. Que nesta manhã o Senhor te abençoe, que nesta manhã o Senhor fortaleça a sua vida, e que você possa ser um bem-aventurado, e que você possa espalhar as bem-aventuranças. Vamos ter um momento de oração, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos por esse tempo da tua palavra, pela meditação, Pai, que tivemos aqui brevemente, mas o teu Espírito Santo é poderoso para falar ao nosso coração ainda mais, segundo a necessidade de cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos, colocamos nas tuas mãos as nossas vidas, colocamos a nossa igreja, colocamos, ó Deus, o povo nesse tempo, Senhor, que vivemos de tantas incertezas e tantas preocupações, mas que teu Espírito Santo vai sendo derramado, Pai, sobre as nossas vidas, e o Senhor vai nos abençoando para o louvor e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Meu querido irmão e querida irmã, que Deus te abençoe.